Olá pessoal, pesquisando em um fórum sobre VBA, eu encontrei uma dúvida sobre um filtro em listbox. Tem um código lá no site e a pessoa diz que está tendo dificuldade, se poderia ajudar com o erro, mas não diz qual é o erro, qual é a linha que tem o erro. Então eu vou tentar aqui simular o mesmo arquivo que a pessoa tem para ver que erro que aparece, se eu consigo solucionar esse erro. Então, primeiramente, eu vou salvar este arquivo aqui no meu computador. É um arquivo em branco. Eu vou salvar como pasta de trabalho habilitada para macro do Excel. Vou colocar aqui filtro em listbox. Tentativa de solucionar o erro. Aí eu estou imaginando que ele está colocando esse código dele em um formulário. Vou tentar aqui colocar em um formulário, ver se vai dar certo. Então aqui, ó, o código dele é esse aqui. Então aqui, ó, ele tem um list object. Esse list object é o que? É uma tabela em uma planilha. Esse LO aqui, ó, vai se referir à tabela. Que é aqui quando ele diz, ó, set LO igual a this workbook ponto worksheets planilha. Essa planilha aqui, ó, ela tem um nome aqui, né? Teria uma planilha cidadão. Então vamos criar essa planilha cidadão. E nessa planilha vai ter uma tabela. Que também é chamada de tabela. Então vamos lá. Eu vou imaginar aqui, por exemplo, que tem um código, tem um nome e tem um estado, por exemplo. Aí eu vou formatar isso aqui como tabela. Formatar como tabela. Aqui. Tá aqui a tabela. Agora, essa tabela, eu tenho que dar o nome para ela de tabela. Então aqui, ó, tá a tabela 1. Eu vou chamar de tabela, ok? Do mesmo jeito que está lá no código. Aí voltando para o código, ele tem aqui, ó, CB pesquisa. CB pesquisa eu imagino que seja uma combo box. Então aqui no meu formulário eu vou colocar uma combo box. Caixa de combinação. Aí aqui, ó, na propriedades eu vou colocar o nome CB pesquisa. Aí voltando ao código, tem a CB pesquisa que ela tem aqui, ó, um dos valores dela é cidadão. Então eu vou adicionar esse valor aqui no evento initialize e já deve ter adicionado aqui, ó. Evento initialize aqui, ó, mi.cbpesquisa.rowsource é igual a CBO R4 a R17. Então ele tem uma outra planilha chamada CBO. CBO de R4 a R17. Então vamos ver aqui, ó. R4, vamos supor que aqui seja cidadão. Tem também uma TXT pesquisa, mas vamos seguir o passo a passo do código dele. Então tá lá, ó. Se for cidadão, aí a planilha é a planilha cidadão e a tabela
é a tabela cidadão. Então eu coloquei o nome tabela, mas na verdade o nome da tabela é cidadão. Então voltando lá na planilha, planilha cidadão, essa tabela aqui, ó, o nome dela não é tabela, o nome dela é cidadão. Então vou colocar aqui, ó, cidadão, ok. Então aqui, Jim values as variant. Aqui então, como eu disse, é a tabela que está lá na planilha. Se ele selecionar aqui o valor cidadão, a planilha vai ser a planilha cidadão e a tabela cidadão. Aí tem uma list box aqui, ó, list box 1 ponto column count é igual a tabela list columns ponto count. Então ele conta aqui, ó, quantas colunas tem na tabela, e aqui a list box vai ter a mesma quantidade de colunas. Eu vou ter aqui, ó, uma list box, caixa de listagem, vou colocar aqui, ó, list box. Pronto. Voltando ao código dele, a list box, então, aí values é igual LO databody range.text. Então aqui são os valores da tabela. Aí debug print LO databody range.address, tal, ele vai, por exemplo, aqui, ó, tem essa janela aqui que eu aperto Ctrl G e aparece essa janela. Então, esse debug print aqui, ele vai aparecendo aqui, ó, código. Ele vai imprimindo aqui nessa janela aqui. Aí aqui, eu imagino que ele só queria fazer um teste para ver o que está funcionando, o que não está funcionando. Aí, listbox.rowSource é igual a tabela databody range.address. Então ele está pegando o endereço da tabela, né, que está lá na planilha, e está colocando como o row source da listbox, né? Esse row source serve para preencher a listbox. Aí update CW, esse update CW é um procedimento que ele deve ter aqui. Então vamos ver se ele tem esse procedimento aqui. Update, tá aqui, ó. É um procedimento, update CW. Então, din CW as variant, aí CW é igual a tabela. Aqui é o cabeçalho da tabela, offset uma linha para baixo, ponto velho e tal. Transpõe CW, nananana. Tá. Mais ou menos eu faço ideia mais ou menos do que ele está fazendo aqui, mas teria que fazer um teste aí para ver. Aí txt pesquisa.enabled igual a true. Então tem uma txt pesquisa aqui. Caixa de texto, txt pesquisa. Terminou esse procedimento aqui, ó, do btn carrega. Colocar esse botão aqui. O que faz aqui? Tem um outro procedimento aqui, ó, que é o btn sair, que ele fecha o formulário. Propriedades, btn sair, né? Vou colocar aqui, ó, caption sair, e aqui é carrega. Aí continuando, tem o update CW, que depois a gente vai ver aí mais ou menos para que serve. Aí ele coloca aqui, ó, as larguras da listbox, tal. Ele transpõe, né? Transpõe a tabela, formata a largura das colunas da listbox, ok? txt pesquisa.change. Texto digitado é igual a txt pesquisa
ponto text. Então tá aqui em cima, ó, tem uma variável texto digitado do tipo string. Aí call preenche lista, né? Então vamos ver esse procedimento preenche lista. Tem aqui a planilha, tem a tabela, variável i, texto da célula. Então, a planilha vai ser a planilha, que nós já vimos lá em cima, e a tabela também, a tabela que nós já vimos lá em cima. E começa em 1. Primeiro ele limpa a list box. Então esse procedimento é para preencher a list box. Aí ele vai pegar os dados aqui da planilha cidadão, e vai colocar, imagino eu, aqui é a parte do filtro, né? Que ele vai pegar o texto da célula e o texto digitado, né? Se for igual, aí ele coloca na list box. Então, essa aqui é a parte do filtro. Então, preencher lista. E aqui, conforme eu for alterando a TXT pesquisa, ele vai filtrando. Aqui, no evento initialize, já comentei essa parte, que ele preenche a combo box. E a TXT pesquisa enabled é igual a false. Então ele desabilita a TXT pesquisa. Aí ele tem uma text box 1 aqui, ó. Então tá aqui, ó. O nome dela é text box 1. Aí, quando altera essa text box 1, texto digitado é o mesmo texto da text box e chama preenche lista. Então, é um outro filtro do mesmo jeito. É a mesma coisa da TXT pesquisa. Ok, preencher lista já foi. Aí, user form terminate, né? Quando fecha o user form, txt pesquisa ponto enabled igual a false. Ele desabilita txt pesquisa. Executei. Executou, não deu erro nenhum. Vou preencher alguns dados na planilha. Aqui, ó, código 1. Nome: Ana Maria. Estado: São Paulo. Código 2. Carlos Eduardo. Estado: Rio de Janeiro. Ok? Então tá aí. Código 3. Carina de Almeida. Estado: Minas Gerais. Então tem aí a tabela cidadão. Executei o formulário. Aqui na CBO eu vou escolher cidadão. Aí aqui nessa caixa de texto, como as duas têm o mesmo código, é indiferente se eu fazer em uma ou em outra. Cidadão. Vou tentar digitar um aqui, ver se acontece o mesmo. Subscrito fora do intervalo. A planilha está em branco. Ó. A tabela também está em branco. Ele define somente quando clica no botão btn carrega. Mas ele deveria definir no evento change da combo box, que é esse aqui, ó. Então, quando o cara escolhe o valor, já define qual que é a planilha e qual que é a tabela. Escolhi cidadão. Então, neste momento, ele já tem que ter definido qual que é a tabela e qual que é a planilha. Eu vou tentar clicar um aqui, ó. Tipos incompatíveis. Então, veja que aquele erro, aparentemente, ele já foi solucionado. Então, agora está dando um erro em outro lugar. Que é aqui, ó.
eu tenho a planilha cidadão e tem a tabela cidadão. Agora eu entendi o que você fez aqui. Esse WS, ele é só isso aqui, ó. O WS é só isso aqui. Não é a tabela. O WS é a planilha. O worksheet é uma planilha. Então eu escolho cidadão e coloco 1 aqui, ó. Olha lá, maravilha. Entendeu? Ele está me trazendo aqui, ó. Não está dando erro. Então este era o código que eu queria mostrar para vocês. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Também vou deixar uma cópia deste código nos comentários.